Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, tudo bem com vocês? Pessoal de Sebastião Leal fez a pergunta aqui, professor, onde está o erro da questão 9? Meus queridos, eu vou mandar lá no grupo o slide, tá? Me cobre aí os slides que eu mando e mando com a explicaçãozinha com o erro, tá? É só me cobrar, porque eu não lembro qual é essa questão, tá? Qual é a pergunta. Aí não tem como eu ajudar vocês sem mostrar aqui a pergunta, mas me cobre lá no grupo do WhatsApp, tá bom? No grupo do WhatsApp para tirar essa dúvida, ok? Então vamos lá, meus queridos, vamos agora para o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos focar aqui, meus queridos. Professor, o que nós temos aqui para aprender sobre projeto? O projeto, como eu falei para vocês ontem, a gente precisa de uma problematização. A gente precisa de um tema, certo? A gente precisa achar um problema para corrigir ele. E além de achar esse problema, a gente precisa de quê, professor Gilvan? Nós precisamos ter um objetivo geral, um objetivo específico, a justificativa da sua pesquisa, tá? A justificativa, as hipóteses, se caso tiver, para que a gente possa transformar esse conhecimento em um conhecimento, em uma ciência e um conhecimento que sirva para todos. Então, hoje nós vamos ver o que é uma ciência, o que é um conhecimento científico e que são técnicas de pesquisa. Primeira parte que nós temos que fazer é fazer a pergunta: o que eu vou fazer, onde, de que forma, para quem e por que eu vou fazer esse tipo de pesquisa, certo? Nós temos que fazer isso aí, ok? O que mais que nós temos que fazer, professor Gilvan? São essas perguntas, são perguntas que são importantes dentro das questões. Ok, meus queridos alunos? Então nós precisamos ter todo esse contexto, certo? Dentro das questões em si. O que fazer, onde, de que forma, como, porquê e para quem. Então, o que é uma ciência e o que é um conhecimento científico, professor Gilvan? Tipo de conhecimento, professor? Conhecimento, nós temos o conhecimento popular, certo? Nós temos, o tópico número 1, nós temos conhecimento científico, certo? Tópico número 3, nós temos o conhecimento filosófico, ok, pessoal de Sebastião Leal? E nós temos o conhecimento religioso, que é o teológico. Cada conhecimento que nós temos aqui no quadro, gente, ele tem sua importância. Ela tem sua importância. Então, nós temos o conhecimento popular, que é algo valorativo. Nós temos o conhecimento reflexivo. Nós temos o conhecimento assistemático, verificável, falível e inexato. Conhecimento popular, gente. Por exemplo, conhecimento popular, não sei se você já ouviu falar. Diz assim: menino, mastruz com leite e folha de algodão é bom para o catarro no peito. Já ouviu falar isso, João Paulo? Já ouviram falar? Isso não foi comprovado cientificamente, mas pelo dito popular, as pessoas acabavam passando de pais para filhos essa receita, certo? Cada um tem o seu conhecimento popular sobre aquilo, que ainda não foi provado cientificamente. Então ele é reflexivo, sim, ele é verificável, só que ele é inexato, ainda não foi comprovado cientificamente. Conseguiu compreender o que é um conhecimento popular? Alguma dúvida? O que seria o conhecimento popular? Hein, meus queridos e maravilhosos alunos? Dúvidas do que seria conhecimento popular? Pareceu até um discurso da minha mãe. Meu filho, isso aqui é um conhecimento popular. Menino, não pode tomar café ou não pode acordar, João Paulo, e se tacar no vento.
Tu vai ficar cego, menino. Menino, desvira o chinelo da tua mãe que tu vai salvar tua mãe aí. Vamos salvar tua mãe. Porque o chinelo tá virado. Não sei se vocês já viram essas questões de dito popular. Tem muita coisa aí de dito popular que vocês, eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Essas questões. Já o conhecimento científico, gente, ele é mais algo verificável, certo? É algo mais aproximado da verdade, porque eu testo conhecimento científico. Eu faço testes, tá? Já o conhecimento filosófico, gente, ele não é verificável, ele é algo exato, certo? Ele é algo racional, certo? Ah, você só será feliz se você tiver bons relacionamentos. É, né? Pode-se dizer assim. A felicidade não está no dinheiro, certo? Dinheiro não traz felicidade. Ó, fui filosófico. Entendeu? Dinheiro não traz felicidade. Entendeu? Aí a pessoa está sendo filosófico. É mais ou menos essa ideia do que seria a questão da filosofia. Já o conhecimento religioso é algo mais sistemático, tá? Sistemático, é verificável, a gente acredita na fé. Por exemplo, professor João Paulo, tem algumas pessoas já se relataram que já se curaram só pela fé. Já se curaram só pela fé. Algumas pessoas. Entendeu? Então, pode ser. Entendeu? Só pela fé. Algumas pessoas se curam só pela fé. Isso pode ser verificável? Sim. Certo? É exato? Sim. É valorativo? Sim. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam o valor que cada conhecimento desse aí tem. Então o conhecimento científico e a ciência. Existem os tipos de conhecimento. Que, de acordo com o Gil, são divididos nessas partes aí, ó. São divididos, certo? Nessas partes aí que vocês estão vendo, que eu coloquei aí para vocês, tá? Alguma dúvida em relação ao que foi dito aqui, meus amados alunos? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, né? Espero que vocês não tenham dúvidas, meus amados alunos. Vamos para o próximo. Próximo. Professor, ciência e conhecimento científico. Conhecimento científico, gente. O cara diz assim, de acordo com... Foi comprovado cientificamente. Ele lida com as ocorrências. Conhecimento científico, ele tem uma ordem lógica. Eu consigo provar as hipóteses. Por exemplo, eu digo para vocês que preço, certo? Influencia, certo? Na intenção. Lembra que eu falei ontem? Na intenção de compra. No desejo de compra. Ó. De compra. Então o que é que acontece? Será, professor, que o preço influencia? Eu tenho que comprovar. Eu tenho que utilizar hipóteses que precisam ser comprovadas. Eu tenho que fazer, entendeu? A princesinha diz, repete, por favor, não entendi, princesinha. Então vocês conseguiram entender aí, ó, o que seria conhecimento científico? Tem dúvidas? Aí, em relação a repetir o que, princesinha? Qual é a parte, meu bem, que você quer que eu repita? Qual a sua dúvida, princesinha? Pode perguntar, que eu tiro a sua dúvida, princesinha. Vamos lá. Repetir qual parte que você não entendeu? Qual a parte que você não entendeu, princesinha? Eu estou aqui explicando, princesinha, o que seria um conhecimento científico. O conhecimento científico, ele não é aquela pesquisa empírica, aquela do eu acho. Eu acho que manga com sal faz mal. Manga com sal e leite. Menino, não come manga com leite não, que tu morre.
Isso é um conhecimento popular, só que já foi comprovado cientificamente que isso aí não faz mal nenhum, manga com leite, porque se fosse por isso, não existia mousse de manga. Mousse de manga, porque a mousse se faz com leite, certo? Então isso é um conhecimento popular, certo? Apenas isso. Só que esse conhecimento científico, gente, ele é falível. Por que que é falível? Porque ele pode ser derrubado. Ele pode ser derrubado através de uma outra estudo ou de outra comprovação. Por isso que ele nunca é definitivo, ele nunca é final. Sempre temos que aprimorar. Ele é aproximadamente exato, gente, porque ele sofre várias modificações. As pessoas vão modificando o conhecimento, certo? Conhecimento científico é assim. Então vamos ver algum conhecimento científico. Os conceitos, a acumulação de conhecimento é uma atividade que demonstra a verdade de fatos através de experiências, certo? Caracteriza pelo conhecimento racional, ele é mais sistemático, exato, verificável, falível. O conhecimento certo do real pelas causas, entendeu? O conhecimento científico, além dele ser sistemático, meus queridos, ele tem um conjunto de conhecimentos que trazem fatos certos, certo? Então ele estuda problemas solúveis. Qual é o principal problema e qual é a solução? Ele traz um método científico para aquilo, certo? Um método científico. Então, professor, esse método científico, ele traz, ó. Então, mas, professor, segundo alguns autores, o que é essa ciência, professor? Quero saber do senhor o que seria essa ciência. Aí eu trouxe aí de alguns autores que falam que essa ciência é importante. Por exemplo, qual é o conceito de ciência segundo Marconi? Qual é o conceito de ciência segundo fulano? Vamos lá, ó. Conceito de ciência. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos de maneira metodicamente sistematizados e verificáveis, que fazem referência ao objeto de uma natureza. O conceito de ciência, pessoal, entendemos por uma ciência, uma sistematização de conhecimento, um conjunto de preposições logicamente correlacionado sobre o comportamento de certos fenômenos. A ciência, meus queridos, é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigido ao sistemático conhecimento, com objetivo limitado capaz de ser submetido à verificação. Por exemplo, um professor do Instituto Federal do Piauí, ele, no seu doutorado, foi estudar sobre a eficiência e a eficácia do pequi, certo? Que é isso, professor João Paulo? Ele descobriu os benefícios, ele foi estudar, porque é tão famoso aqui no Piauí as pessoas comer pequi com arroz, pequi com feijão, certo? Então houve, né, um cientista aqui em Teresina, professor do Instituto Federal do Piauí, sobre os benefícios do pequi, certo? Pequi. Não sei se vocês viram isso, certo? O professor da UFP, do Instituto Federal, ele foi em destaque. Agora, o piauiense ele ganhou até um destaque internacional, o professor do Instituto Federal. O nome dele, gente, é Alexandro de Lima. Está na lista dos principais professores cientistas mais importantes aqui, internacionalmente. O professor Alexandro de Lima, gente, ele é do campus do Instituto Federal Teresina, Zona Sul. É o único cientista piauiense que está na lista publicada recentemente pelos 10 mil cientistas de países mais importantes do país. Não sei se vocês sabem. O Alessandro Lima, gente, ele foi destaque internacional porque ele fez um estudo da personalidade do fruto, pequi. Sabia que o pequi é bastante consumido aqui no estado do Piauí, gente? O povo gosta de pequi com feijão, pequi com
galinha caipira, no arroz. Entendeu? As pessoas gostam. Vocês gostam de professor João Paulo? De pequi? E ele foi fazer um estudo. Ele foi fazer um estudo, certo? Sobre esses benefícios dessa fruta. O que ele fez? Ciência, verificação. Qual é o benefício? Qual é o benefício desse pequi dentro para a saúde humana? Então, por isso que ele ganhou um destaque internacional. Ele falou, certo, dos principais benefícios. Esse professor do campus. Vocês estão conseguindo compreender? Confesso que eu não gosto. O professor João Paulo disse que não gosta. Eu também não gosto. Eu não gosto. O nosso querido diretor aqui, Zebá, come e até com farinha. Gosta demais. Né, Zebá? Homem gosta de piqui. Entendeu? Então, meus queridos alunos, a ciência, ela precisa ser comprovada. Certo? Ela precisa. Então, esse piauiense, ele foi destaque porque ele disse que a principais potencialidade desse piqui. Entendeu? Na culinária. Ele falou de muita coisa. O trabalho realizado dele, certo? Já teve mais ou menos 15 mil acessos, gente. 15 mil acessos. 15 mil. Então, foi um trabalho de maior destaque nacional e internacional. Isso é muito gratificante para nós. Quem sabe, daqui a uns tempos é vocês, meus futuros técnicos em recursos humanos. Meus futuros técnicos. Entendeu? Então, isso vai ser legal, gente. Para que vocês possam entender a importância do piqui. Certo? Deu para entender, meus amados alunos? Ou não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Ou não? Tranquilo, tranquilo, né? Então, meus queridos alunos, estou aqui mostrando para vocês a importância desse fruto, certo? Eu não gosto. Eu não gosto, mas tem quem goste. Isso que é bom para gripe, tá? Isso que é bom para gripe. Bom para um monte de coisa. Derruba, faz bem demais, faz bem demais. Né? Para a saúde. Bem demais para a saúde. Então, meus queridos alunos, estamos aí mostrando para vocês essa importância, certo? Da ciência para provar certos benefícios, potencialidades, certo? Derrubar tabus. Classificação da ciência, gente. A ciência, né, na classificação, ela pode ter, né, a ciência, né, ela pode estar voltada para matemática, para astronomia, para física, para química, para biologia, para sociologia, para moral e tudo enquanto. A classificação segundo Buge, ela pode ser formal, voltada para a lógica matemática, factual, ou seja, pode ter natureza factual para a área da física, química, cultural, pode envolvido na economia, na ciência política, certo? Nas histórias das ideias. Segundo a classificação de Marconi e Lakatos, a ciência pode ser formais, voltado para a lógica matemática também, porém tem os fatos, voltado para a física, química, biologia, antropologia. Ó, gente, a ciência, nós podemos estudar tudo sobre a ciência. O professor, e esse espírito científico, ele vem de onde? Certo? Você está debaixo de um pé de maçã e de repente a maçã cai na sua cabeça. Aí tu faz a pergunta, por que que a maçã cai? Tá vendo? Aí isso já vem uma pergunta, é o espírito crítico, análise, questionamento. Aí tu pergunta, João Paulo, meu Deus, por que que o fruto cai? Será que tem alguma força? Por que que a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? São questionamentos. Entendeu? Por que que a Lua não cai em cima da gente? Por que que o Sol não cai em cima da gente? Aí vocês vão fazer esses questionamentos, entendeu? Então, isso são questionamentos, julgamento.
E esse julgamento, ele já faz com que você tenha pesquisas. Por exemplo, João Paulo, eu só tô com 30 dias malhando. Eu comecei a malhar agora. E tô com 30 dias. Né? Eu acho que vai fazer já 40 dias malhando. Eu tô na academia. Não tô gostando, vou ser sincero com vocês. Pra mim não é prazeroso, entendeu? Mas quando eu entrei na academia, eu perguntei, cara, tanta máquina é essa? Aí eu entrei e fiquei me questionando. Quem que inventou isso? Quem inventou os aparelhos de ginástica acadêmico? Fiquei curioso. Vou mentir pra você não. Aí eu fui pesquisar, porque eu sou mega curioso. Isso faz com que a gente faça uma análise. Porque a gente tem que ter um espírito, gente, de curiosidade. Vocês sabiam quem inventou a academia? Esses aparelhos de ginástica foi um médico, Gustavo Sander. Foi esse cara que inventou. Acho que vocês nunca ouviram falar. Ele desenvolveu esse médico, gente. Ele desenvolveu para ajudar as pessoas em relação à promoção de saúde. Ele acreditava que as pessoas fizessem exercício trazia muitos benefícios à saúde. Porque ele fez uma conexão de esforço regular para a teoria humoral, teoria dele. Ele disse que as pessoas precisavam em 1835. Então, princesinha, esse cara que eu tô falando aí, lá na Suécia, depois pesquisa sobre ele, tá, gente? O Gustavo, chama ele de Gustavo Sander. Ele inventou aparelhos, esses aparelhos de ginástica, porque eu fiquei curioso. Aparelho de ginástica em 1835. Olha, professor, como é antigo. Na Suécia. Ele iniciou os estudos médicos na Universidade de Uppsala, formado em medicina. Quando ele estava terminando os estudos, ele organizou e desenvolveu um trabalho voltado para o tratamento médico por meio de máquinas especiais. Entendeu? O admirador fiel desse pioneiro exercício foi o Père Henrique. Se vocês for observar. Ele deu continuidade ao estudo dele. Aí foi dando continuidade e chegamos à perfeição. De várias máquinas, gente. Então, quando no início do século XX, gente, as máquinas já estavam em spa em todo o país. Atraindo uma clientela de luxo que buscava status, estilo de vida. Aí ele foi fazendo, foi aperfeiçoando as máquinas. Ele começou na época, gente, ele quis, esse Gustavo Sander, ele quis inventar essa máquina para trazer saúde. Só que houve um efeito ao contrário também, professor João Paulo. As pessoas procuravam esses aparelhos por questão de estética. Queria ficar bonito. Entendeu? Então aí começou as academias de ginástica em casa. Começou. Então foi culpa desse cara. Deu para entender? Então a gente é curioso, gente. A curiosidade. Aí existem o espírito de confiança, o equilíbrio entre o ceticismo e a docilidade da higiene. Ou seja, eu preciso ter confiança. Será que isso é verdade? Por exemplo, será que o ovo realmente faz mal? Será que o ovo faz bem? Aí vão pesquisar. Buscar o que? Evidências. Saber se é verdade. Pega um conjunto de pessoas que comem ovo todo dia. Por exemplo, pega 100 pessoas que comem ovo todo dia durante 6 meses. E pega um grupo de pessoas, de 100 pessoas durante 6 meses que não comem ovo. E pega um terceiro grupo que come ovo de maneira irregular. Um dia sim, outro não. Aí você faz uns exames de colesterol. Desse primeiro grupo, no segundo grupo, terceiro grupo. Aí eu vou buscar o quê? Evidências. Observe se o ovo faz mal ou não, entendeu? Isso é só buscar evidências. Isso é um espírito científico. Então, gente,
A ciência ela é importante. A ciência é importante para provar, porque ele tem um apego à objetividade. Eu preciso buscar soluções. Einstein fazia muito bem disso. Einstein tinha espírito científico. Tem gente que gosta, gente, de pesquisar. É curioso, por uma princesinha. Ela diz que é muito curiosa. Ela pode um dia se formar e fazer doutorado para virar uma grande pesquisadora. Fazer doutorado para se tornar uma grande pesquisadora. Isso é importante. Isso é muito bom. Se tornar uma grande pesquisadora. Maravilha. Maravilha. Então tem que indagar. Tem que evoluir. Ciência pura e ciência aplicada. Ciência básica, gente, é o que trata os aspectos gerais ou fundamentais da realidade, produzindo sem preocupação em suas aplicações. A designação da ciência pura é muitas vezes utilizada como sinônimo no sentido de que a investigação é feita sem qualquer preocupação com a aplicação. Alguns autores e cientistas não apreciam essas designações por entenderem que a aplicação dos conhecimentos gerados pode ser apenas uma questão de tempo, como tem demonstrado a exaustidão pela história. Essas etapas preferem chamar de ciência fundamental, no sentido que se dedica a procurar fundamentos, causas. Então, ciência básica, ela acontece, certo? Ela é gerada apenas por questões de oportunidade. Já a ciência aplicada, não, gente. A ciência aplicada, ela usa realmente a intenção de pesquisar. Ela é mais objetiva, mais prática, usando mais técnicas. A ciência, ela utiliza conhecimento da ciência básica, certo? Ela utiliza da ciência básica. Então, qual é esse método científico, professor? Nós temos um método que é o caminho pelo qual chega um determinado resultado. É a forma de selecionar técnicas. Por exemplo, nós temos técnicas estatísticas. Por exemplo, uma técnica de estatística, formulário. Se eu pedir para vocês fazerem um formulário, professor João Paulo, agora, simples, para vocês pesquisarem na sala de vocês quantos homens e quantas mulheres tem na sala em porcentagem. Dentro desses homens e mulheres, quais os principais times de futebol? Quais gostam de matemática? Aí tu faz uma pesquisa dentro dessa amostra, em sala de aula. Qual a população? É a população de Sebastião Leal. Aí eu vou delimitar quem é essa população, os estudantes de Sebastião Leal. Quem são esses estudantes, professor João? Aí você faz as perguntas. Aí você descobre que 56% que estão em sala gostam de estudar. E os outros não gostam. É mais ou menos essa ideia que eu quero trazer para vocês. Porque muita dessas pesquisas, dentro do campo da pesquisa, você consegue descobrir, certo? Quem consegue, certo? Descobrir nessas questões dessas pesquisas. Deu para entender, meus queridos alunos? Alguma dúvida? Dúvidas? Ou não? Dúvidas? Dúvidas? Hein, meus queridos? Tranquilo, né? Então, meus queridos alunos, aí tá essas questões. Essas questões para vocês entenderem este assunto de maneira muito simplória. Método é uma forma de proceder ao longo do caminho. Na ciência, esses métodos, gente, são instrumentos básicos que ordenam o início do pensamento em sistema, traça o modo ordenado. Então, pensamento, certo? Pensamento das empresas, certo? Que pensamentos são esses? Eu vou pesquisar. Flávia, boa tarde, minha querida Flávia Duarte. Então, o método é uma forma de proceder. Veio ver a vitamina G,
Olha a vitamina G, a vitamina G. Tem que comprovar cientificamente, professora Flávia Vieira Duarte de Souza. Tem que ser comprovado cientificamente se essa vitamina G realmente funciona ou não funciona, correto? Vamos depois fazer a prova, certo? Dos 9. Então, a ciência, comprovar. Então, gente, essa ciência é o método e o conjunto coerente de procedimentos racionais e práticos. Racionais que orientam o pensamento para ser alcançados, certo? Então, esse método, gente, ele tem que ser regular, ele tem que ser explícito, ele tem que ser passivo de ser repetido. O método científico, meus queridos, é um conjunto de procedimentos por intermédio das quais propõe problemas científicos. Coloca à prova as hipóteses. Por exemplo, será que a vitamina G influencia positivamente a Flávia Vieira? Essa é uma hipótese. Será que a vitamina G influencia ou motiva, certo? Faz bem a professora Flávia Vieira? Isso é uma hipótese. É uma hipótese. Então precisa ser comprovado cientificamente, através de procedimentos. O procedimento que eu poderia usar, um beijo, né, professora Flávia? Um beijo seria bom, que podia já provar, certo? Então, o que significa, gente? É um método científico, é um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais temos procedimentos, tá? Então, é mais ou menos essa ideia aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos lá, meus amados alunos. O que Galileu Galilei fez? Gente, aqui eu trouxe o que nós temos que mostrar aí para vocês sobre esses métodos científicos, tá? Eita, professora Flávia, você vai me aguentar muito, entendeu? Os alunos agora vão lhe aperrear, entendeu? Os alunos aí. Viu, meus queridos alunos? Entendeu? Olha só, entendeu? Como é que nós vamos aqui proceder. Então, meus queridos, procedimentos aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Galileu Galilei, na Itália, em 1500 e 1600. Ele trabalhou muito com observação, análise, intuição, verificação, generalização e confirmação, certo? Francis Bacon, ele trabalhou muito com a experimentação, formulação de hipótese, repetição, testagem. René Descartes trabalhou muito com evidência, análise, síntese e enumeração. O que foi que Galileu Galilei contribuiu para a sociedade? Alguém sabe me responder? Alguém sabe me responder? Vamos lá participar. Vamos lá. O que Galileu contribuiu para a humanidade, meus queridos? Hein, meus queridos? O que ele contribuiu? Hein? Qual foi a principal contribuição? Ele fez. Hein, princesinha? Me responda aí, meus queridos. Eu quero que vocês, gente, simples, façam uma pesquisa aí rapidinho. Vocês têm várias ferramentas. Vamos lá. Diz que a Terra é redonda. Opa! Exatamente, aí, ó. Muito bem, muito bem. Quem mais? Gostei. Certo, tá vendo aí? Será que ele estava certo? Já foi comprovado? Exatamente, ó. Já foi comprovado, hein, minha querida princesa? Então, gente, Galileu Galilei disse, certo? Ele fez várias observações, análises, intuições. E Francis Bacon? Qual foi a contribuição? Alguém sabe?
qual foi a contribuição? Pesquisa aí. Contribuição de Francis Bacon. Certo? Aí a pessoa vai dizer, é Francis Bacon? Eita, meus queridos. Vamos lá. Francis. Qual foi a contribuição? Princesinha, me ajude, princesa. Me ajudem. Cadê vocês, meus amados alunos? Uns. E aí, gente? Ele era político, né? Qual foi as contribuições, as obras desse cara? Qual a teoria dele, gente? Ele falou muito sobre a mentalidade, meus queridos. Crença, racionalidade humana. A principal ideia de Francis Bacon, meus queridos, principal ideia, entendeu? Que ele contribuiu principalmente para a filosofia. A sua teoria foi essa. Ele foi um grande cara na área da filosofia, da política, certo? Recebeu vários títulos. É considerado o pai do método experimental, ele é considerado. Ele que trouxe esse método experimental. Foi evoluindo, gente. Um foi através da indução, verificação, e ele fez aqui, ó, experimentação, testagem, gente. Ele é considerado o pai da ciência moderna, certo? Ele era considerado o pai da ciência moderna, viu, gente? Então, ele é a ciência e a causa. Ele trouxe um método mais racional, mais experimental, certo? Depois o René Descartes aperfeiçoou esse conhecimento dele, trouxe mais análise, mais evidências, certo? Através de números. René Descartes diz que nós temos que parar com esse negócio do achismo. Eu acho. Tem que trabalhar com a racionalidade, não com o que eu acho. Então esses caras contribuíram bastante nesses métodos científicos, tá? Então, o primeiro passo, gente, que nós temos que fazer é assim, é verdade que o ar tem peso. Aí tu pega nessa figura 1, opa, o ar tem peso. É verdade que o ar tem peso, a pessoa fica na dúvida. Meu Deus, será que realmente o ar tem peso? Aí você vai lá, colocar a bolinha de ar e uns pesos. Aí vê se não. Aí você pega a bolinha, fura a bolinha. Aí eu furei a bolinha saiu o ar, aí o peso volta. Então o que que eu faço? Eu faço a identificação do problema, a formulação do problema, procurar o conhecimento sobre o problema. Descartes defendia o conhecimento era itato ao ser humano, exatamente, é exato, né? Uma coisa assim, conhecimento. René Descartes era um grande matemático, filósofo. Então tá entendendo, gente? Porque às vezes, princesinha, se você tem uma dúvida, por quê? Você começa a ter uma dúvida, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Será que você tem uma curiosidade e faz as perguntas e essa pergunta não tem resposta? Você vai fazer uma investigação, entendeu, princesinha? Às vezes a gente investiga, identificação do problema, investigue. Por exemplo, princesinha, foi feita uma pesquisa, uma das pesquisas mais longas, professor João Paulo, do mundo. Olha, professora Flávia. Foi feita na Universidade de Harvard, uma das pesquisas mais longas e mais demoradas de todos os tempos. É uma pesquisa, foi feita na área das ciências humanas. Procurar saber por que umas pessoas são felizes e as outras não são felizes. E eles queriam saber, fazendo uma pesquisa em 475 homens, sobre felicidade, certo? Sobre felicidade. Eu achei bem interessante, uma das pesquisas mais longas que foi feita na Universidade de Harvard, certo? Então, na Universidade de Harvard, fez essa pesquisa. E eu achei interessante essa pesquisa sobre felicidade.
E a pesquisa de Harvard sobre a felicidade, gente, eu achei interessante. O estudo de Harvard sobre a felicidade. Tem um vídeo que eu acho sensacional. Eu vou compartilhar com vocês para vocês terem mais ou menos a ideia desse estudo. Durou muito tempo, gente. E esse vídeo é muito enriquecedor. Eu gosto muito dele. É muito enriquecedor. Muito mesmo. É um dos vídeos que eu mais gosto porque eu procurei o artigo, fui atrás para saber. Sabe o que acontece sobre a felicidade, meus caros alunos? Eu compartilhei com vocês aí. Certo? Compartilhei com vocês. Certo? Compartilhei. Então, vou compartilhar com vocês essas questões. Depois vocês tiram um tempo para assistir. Certo? Tiram um tempo para assistir. Para que vocês possam entender esse estudo. Ah, professor, quer dizer que foi comprovado cientificamente quem são mais felizes e quem não é menos. Já foi comprovado. Esse estudo provou, meus queridos, que o segredo da felicidade é investir em relações. Principalmente relações boas, de amizade, de parente, de irmão. Você tem que praticar exercícios e cuidar da boa saúde. Porém, se você tiver uma boa relação, você consegue viver mais e ter uma melhor saúde. Vocês sabiam disso? Segundo, essa pesquisa constatou que pessoas que não gostam de gente viverão menos. Como assim, professor? Não gosta de gente? Viverão menos. Pessoas que trabalham, estudam, se relacionam, mas se isolam. Se isolam, entendeu? A tendência de pessoas que se isolam, mas, segundo essa pesquisa, a tendência é adoecer e morrer mais cedo. Isso não sou eu que estou dizendo. É a pesquisa. Constatou isso. Que pessoas mal-humoradas, mal amadas, pode-se dizer assim, entre aspas, ele não usou essa palavra lá, pessoas que se isolam, que vivem mais na solidão, gostam de solidão, que tem diferença de solidão e solitude, tá? Tem diferença. Solitude é a pessoa que gosta de ficar mais em casa, na dele, claro, se relaciona, fala com as pessoas, mas tem uma folguinha que gosta de se isolar. Mas as pessoas que gostam de solidão, que não gostam de ninguém, não gostam de gente, não gostam de contato com ninguém, chega em casa, é só enfurnada dentro do quarto. A tendência de desenvolver doenças cardíacas, desenvolver diabetes, desenvolver outro tipo de doença é grande. Porque segundo esse estudo que foi feito por 75 anos, mostrou isso, certo? Na população. Não é interessante, gente? Eu até compartilhei o vídeo sobre o estudo para vocês. Então, gente, é interessante. Por isso que eu tenho que identificar qual é o problema que foi identificado nesse estudo. Por que as pessoas umas são felizes e outras são tristes? Esse foi o primeiro problema. A felicidade. Todo mundo está em busca da felicidade. Procurar conhecimento sobre o problema. Tentativa de solução. A solução é, ele diz, interação, relacionamentos saudáveis. Se você hoje é casado, meu querido aluno, ou casada, e você vive em conflito, em pé de guerra com seu cônjuge, a tendência é você desenvolver doenças cardíacas, várias coisas, porque é tirado de você a paz mental. Se você tem um relacionamento de amizade que só te causa mal, do mesmo jeito. Se você tem uma família conturbada, que tira tua paz mental, isso também pode gerar problemas de saúde futuros. Isso foi comprovado cientificamente. Eu estou dizendo isso porque eu vi o artigo científico da Universidade de Harvard. Tá? E é interessante esse estudo. Obtenção da solução, investigação da solução proposta, prova de solução, teorias, dados. Lembrando que não é uma verdade absoluta, porque pode fazer
esse estudo aqui com a população do Brasil. Intuição é um processo mental por intermédio do qual partem de dados particulares. Suficiente. Infere-se uma verdade geral ou universal. É algo específico. Geral. O que significa isso, professor? Um exemplo. Vou mostrar para vocês o que é intuição, o que é método intuitivo. O corvo 1 é negro. O corvo 2 é negro. O corvo 3 é negro. Então nós temos uma premissa 1, 2 e 3. Conclusão. Logo, todo corvo é negro. Por que eu tiro essa conclusão? Porque eu começo a observar os corvos na região X, junto todas as primícias e chego a uma conclusão. Aí vamos lá. Cobre conduz eletricidade. Zinco conduz eletricidade. Cobalto conduz eletricidade. Logo, todo metal conduz. Então, eu consigo comprovar cientificamente, testando sobre essas questões. Então, meus queridos alunos, ó, já o pensamento intuitivo, nós temos o dedutivo. Nós temos o pensamento intuitivo, agora nós temos o dedutivo. O que seria isso? É quando a partir dos enunciados mais gerais, gente, mais gerais, estão dispostos de maneira ordenada, com premissas, com raciocínio, chega a uma conclusão particular e menos geral, certo? Por exemplo, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Premissa geral, todo homem é mortal. Pedro é homem, premissa específica. Conclusão particular. Exemplo, todo mamífero é vertebrado. Todo homem é mamífero. Logo, todo homem é vertebrado. Então, é mais ou menos essa ideia de método dedutivo e método intuitivo. São métodos científicos, tá? A importância. Outros métodos científicos, gente. Nós temos o método hipotético. Nós temos o método dialético. O que seria isso, professor? Método hipotético dedutivo. Foi apresentado por esse autor aí, gente, em 1902 a 1994. O austro-britânico Popper. Ele sofreu várias alterações propostas por outros pensadores, tá? Ele disse que existe um método hipotético dedutivo na pesquisa científica. Expectativa, problemas, soluções, falseamento. Já o método dialético, que surgiu na Grécia, antes de Cristo, é a questão do diálogo. Contraposições, argumentações, né, que foram colocadas. Ah, eu acho isso. Aí tem aquele diálogo. Ah, eu acho aquilo. Aí começa. Algo mais dialético, certo? Tem essas questões. Aí nós temos a pesquisa, gente, que nós temos que colocar na nossa cabeça, quando a gente for fazer o nosso projeto, que o pesquisa é um procedimento racional, sistemático, que tem como objetivo proporcionar respostas. A pesquisa científica, gente, vai fazer essa realização. Vocês vão investigar, vocês vão planejar, vocês vão ver a metodologia, a abordagem, vão fazer essa abordagem de um problema de estudo, já específico, tá? Vocês vão ver essas problematizações. Entendeu? É bem interessante que vocês utilizem isso. Então, meus queridos alunos, o que acontece, professor, quando temos dúvidas, temos curiosidades, tá? O que acontece, professor Gilvan, quando se acontece essas dúvidas, essas curiosidades pra gente, certo? O que é interessante? Nós temos, meus amados alunos, nós temos aqui algumas qualidades de um pesquisador, segundo o Gil. Curiosidade do assunto a ser pesquisado, criatividade, integridade intelectual, atitude, sensibilidade, imaginação disciplinada, perseverança, paciência e confiança. Olha aí, vários cientistas, professores que contribuíram
aqui para a nossa ciência, certo? Contribuíram bastante para a nossa ciência, tá? E hoje nós temos Steve Jobs, Einstein, César Lattes, Professor Prata, tem muitos aí, gente. Muitos cientistas que eles deixaram legados, não foi herança. Eles morreram, porém continuam vivos em nossas memórias, seja na música, seja na arte, seja na ciência. Algumas pessoas marcam, não é isso? E esses cientistas deixaram legados que até hoje todo mundo no ensino médio estuda com esse cara aqui, ó. Vocês perguntam, Ave Maria, nós estudamos demais. Einstein tem várias fórmulas, a teoria da relatividade, aí a questão também da força, a questão da terceira lei de Newton, nós estudamos. Newton, né, acabou contribuindo bastante, entendeu? Toda ação tem uma reação, certo? A lei da inércia, entendeu? A lei da força, entendeu? É igual a massa vezes a aceleração. Isso vocês já praticaram bastante sobre esse assunto, tá? Por quê? Porque eles contribuíram, deixaram aí esses conhecimentos para instigar a gente a pesquisar, entendeu? A ter curiosidade, certo? Então tá aí essas questões. Classificação geral de uma pesquisa, professor Gilvan. Segundo o Demon, 2000, a PUT-PAF, 2002, existe a pesquisa teórica, a metodológica, a empírica e a prática, tá? A pesquisa teórica, gente, ela trata de uma pesquisa que é dedicada a construir com teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos. A pesquisa teórica, ela não implica imediata intervenção na realidade, tá, gente? Mas nem por isso que ela deixa de ser importante, a pesquisa teórica, pois ela tem um papel importante na sociedade. Já a metodológica, gente, ela se refere à enriquetação, procedimentos adotados, é um estudo de paradigmas de crise da ciência. Então, eu preciso fazer a produção científica, certo? Então, a metodológica, eu preciso adotar novos procedimentos, métodos, para poder chegar a uma verdade. Já a empírica é uma pesquisa dedicada a um tratamento empírico e factual da realidade. Ela produz o quê? Análise de dados, procedimento sempre divide controle empírico e factual. Já a prática, que é a mais comum, trata ligada à prática histórica, né, de conhecimento científico, para os fins explícitos de intervenção, não esconde a ideologia, mas sempre perde o rigor metodológico. Então, nós temos esse tipo de pesquisas, tá? Práticas. Entendeu? Pesquisa bibliográfica, que é o que vocês vão fazer. Se eu não me engano, eu acredito que vocês façam as bibliográficas, mas eu acredito que a pesquisa que vocês devem fazer é experimental, certo? Eu não sei se vocês vão conseguir tentar fazer essa experimental, documental também, certo? A pesquisa bibliográfica, gente, é material já elaborado, vocês vão fazer uma pesquisa sobre determinado assunto. Por exemplo, como é recursos humanos? O dinheiro. O dinheiro, por exemplo, Fábio Vieira, será que o dinheiro, ele aumenta o salário, ele aumenta a produtividade de um colaborador? O dinheiro aumenta a produtividade de um colaborador? Eu não sei. Então, eu vou pegar alguns artigos que falem sobre sobre esse assunto. Será que o dinheiro traz felicidade, traz motivação para os colaboradores? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográficas de artigos, de livros que falem sobre esse assunto, certo? Aí você pega, junta e você vai ter um bom referencial teórico para provar que a maioria dos autores, por exemplo, se você pegou de 55 artigos, desses 55 artigos, 20 artigos falam sobre a felicidade relacionada ao dinheiro. Então, se dentro do trabalho, remuneração, certo? Então, é verdade, professor. Então, beleza. Se é verdade, show de bola. Aí a pesquisa bibliográfica está aí. Aí a pesquisa documental é semelhante da bibliográfica, com a diferença da natureza das fontes, pois a pesquisa bibliográfica é utilizada
fundamentamento das contribuições de diversos autores. Já a documental, ela vale-se de matérias que não recebem ainda um tratamento analítico. Pode ser de vários documentos, certo? Vários documentos, mas ela não é tão comum aqui para nós. Pesquisa experimental, gente, essencialmente consiste em determinado objeto de estudo, selecionar variáveis que seria capaz de influenciar, definir forma de controle e observação dos efeitos que a variável produz, tá? Já a pesquisa ex-post facto, que é a partir do fato passado, ela é realizada através das ocorrências de variação de tempo, tá? Do curso natural dos acontecimentos, tá? Também nós não vamos praticar esse tipo de pesquisa aqui. Geralmente a gente pode ser a pesquisa experimental ou bibliográfica que a gente vai utilizar, certo? Classificação. Estudo de corte, levantamento, estudo de campo. A gente pode também fazer um estudo de campo, entendeu? Com base em procedimento técnico utilizado. Segundo o Gil, a gente pode fazer um estudo de caso. Isso vai ser decidido ainda, eu acredito, a partir da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2. Professor, eu queria fazer um estudo de campo. O que é isso? Eu queria me aprofundar sobre algumas questões aqui na minha cidade, Sebastião Leal. Fazer um levantamento, uma pesquisa. Por que que a população de Sebastião Leal se ela tem uma boa educação financeira? Aí tu vai fazer um estudo de campo sobre a educação financeira, certo? Mas ia fugir muito do nosso curso técnico em recursos humanos. O que que você tem que fazer? Pesquisas voltadas para a área da gestão de recursos humanos. Por exemplo, motivação, recrutamento, seleção, treinamento, folha de pagamento, certo? Você também pode fazer remuneração, férias, certo? Deixa eu ver o que mais. Aposentadoria, as pessoas, né? Inclusão. Por exemplo, a maioria, uma pesquisa que a Flávia Vieira fez, que ela percebeu que a maioria das pessoas mais velhas, de 45 a 75 anos, são mais excluídas no mercado de trabalho, certo? No processo de seleção e recrutamento. Ela fez um estudo, certo? Ou seja, ela fez um estudo entrevistando várias pessoas de 45 anos, 60 anos que infelizmente não conseguem se realocar no mercado de trabalho. Isso é uma pesquisa. Isso é um levantamento de alguns aspectos importantes. Para quê? Para que esse estudo, certo, traga questionamentos e também soluções, entendeu? Dentro da área da gestão de recursos humanos. Conseguiram mais ou menos entender o que nós vamos precisar fazer, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Muito, muito obrigado, meus queridos alunos, pela atenção, pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estarei lá no grupo do WhatsApp. Depois, na próxima aula, vocês poderão tirar suas dúvidas. Muito obrigado, fique com Deus, bom final de semana e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.